entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar, ver a chama acender, e cada dia mais e mais saber que é tempo de ser. Um cristão verdadeiro viver sem oração? Há muitos que hoje, bandeando para o lado de um racionalismo árido, acreditam que a oração não tem propósito nem validade na vida de um cristão. Mas o que a palavra de Deus tem a dizer sobre o assunto? Quando eu examino as Escrituras, eu vejo que as pessoas mais cultas, as mais piedosas, as mais práticas e as que exerceram maior influência na história foram pessoas comprometidas com a vida de oração. Eu leio sobre Abraão, que orou por Sodoma e Gomorra, e lutou com Deus em oração, e por causa da oração de Abraão, Deus poupou Ló e sua família. Eu vejo Moisés, quando Deus toma a decisão de destruir o povo no deserto, e Moisés se coloca na brecha em favor da nação, e diz para Deus: poupa o teu povo, Deus, ou então risca o meu nome do livro que escreveste. E Deus ouviu a oração de Moisés e poupou a nação. Eu vejo Davi, o rei de Israel, diante de uma tragédia que se desabara sobre a sua família e as famílias de seus homens, ele levanta a Deus a sua oração e pergunta: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E Deus lhe responde: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. Eu vejo o rei Josafá, que encurralado por inimigos confederados, prontos para atacar a cidade de Jerusalém, este rei se prostra em oração e jejum e diz para Deus: Deus, nós não sabemos o que fazer. Nós não temos forças para resistir a esses inimigos, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Por causa da oração do rei, Deus reverteu a situação. O inimigo foi desbaratado e o povo de Deus prevaleceu. Eu vejo Neemias, copeiro de Artaxerxes, mais tarde governador de Jerusalém, homem prático, líder, administrador de escol, mas um homem que é capaz de se derramar diante de Deus em oração. E por causa da sua oração, Deus o levanta, Deus o instrumentaliza e Deus restaura a cidade de Jerusalém. Eu vejo o apóstolo Paulo chorando diante de Deus pelo seu povo, orando em favor da nação de Israel, exortando as igrejas de dia e de noite com lágrimas, orando por elas, e Deus o abençoando de maneira exponencial. Eu vejo Jesus Cristo, Filho de Deus, homem de oração, e que nos ensinou assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo o que bate abrir-se-lhe-á. Não há cristianismo sem oração. Não há cristão verdadeiro sem oração. E a pergunta que eu lhe faço agora é esta: você
é um homem de oração. Você é uma mulher de oração. O fogo do altar está aceso no seu coração. O incenso das suas orações sobem até Deus como aroma suave e agradável a Deus. Deus quer restaurar o altar da oração no seu coração. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe vocês, Deus abençoe essa amada igreja, é um prazer falar com vocês outra vez. Eu queria compartilhar com vocês hoje o texto da Escritura, 2 Pedro, capítulo 1, o verso 3 e 4. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Eu queria conversar com os irmãos rapidamente sobre os meios de graça, especialmente a leitura da palavra e a oração, e eu vou me deter mais à oração como meios de santificação. A Escritura demonstra enfaticamente que a salvação não é um fim em si mesma, antes ela é o início da vida cristã, através da qual nós nos tornamos filhos de Deus e progredimos em santificação até a consumação de todo o propósito de Deus em nossa vida. Devemos estar atentos para o fato de que a salvação, no caso a justificação, a regeneração e a união com Cristo, ela não é uma linha de chegada da vida cristã. Antes, ela é o ponto de partida da nossa maturidade cristã. Pedro descreve que, segundo o poder de Deus, ele nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ele diz que isso é feito pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Em teologia, nós denominamos essas coisas que nos conduzem à piedade, ou meios de graça, ou meios de santificação. Esse é o assunto que eu queria ver com os irmãos, e me baseando também na Escritura, como também na Confissão de Fé de Westminster, sobre este assunto. A definição mais genérica de meio de graça, né, normalmente são aquelas coisas que contribuem para o bem da fé dos eleitos. E de forma mais genérica, até mesmo as aflições. Mas os meios de graça, em um sentido mais restritos, né, e conforme são interpretados pelos símbolos de fé de Westminster, no Catecismo Menor, em resposta à pergunta 88, diz quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. Onde lemos os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção, são as suas ordenanças, especialmente aqui a palavra de Deus, os sacramentos e a oração, os quais todos se tornam eficazes para os eleitos ou para aqueles que creem em Jesus Cristo para a salvação. Em outras palavras, nós podemos afirmar que Deus, como causa eficiente da salvação, é quem comunica através dos canais objetivos que Cristo instituiu na Igreja as bênçãos da salvação para seu povo. O teólogo Charles Hodge faz uma advertência importante sobre isso. Ele diz que os meios de graça não significa que
todos os instrumentos que Deus quer usar como meios para a edificação espiritual de seus filhos. Essa expressão é apresentada para indicar aquelas instituições que Deus ordenou como canais ordinários da graça, isso é, que serão usadas pelo Espírito Santo para agir na alma dos homens. E nesse sentido, nós temos duas formas de fazer. Uma, por meio da palavra de Deus, em que o Espírito Santo usa para trabalhar nosso caráter, para produzir em nós elementos similares à natureza de Jesus Cristo, a leitura devocional e ouvir a pregação na palavra, no culto público traz sobre a nossa vida grande edificação. Nós somos muito abençoados por isso e este é um meio poderoso de santificação. Mas a oração aliada à palavra de Deus, ela não pode ser desassociada disso. Produz em nós aquele efeito gracioso de, como diz os puritanos, de um treinamento para que a gente comece a experimentar aquela esfera da vida eterna. A grande ênfase dos puritanos era que agora Deus habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Mas depois que nós vencermos as etapas por meio da obra da graça de Deus e que formos glorificados, então, na eternidade, nós viveremos em Deus. Ou seja, a oração, então, comunica a nós essa atmosfera da vida eterna, da comunhão, da dependência de Deus. Não porque Deus necessita de alguma coisa de nossas orações, mas para que nós sejamos ajudados e que possamos ser edificados, e nisto nós vamos glorificar o nome de Deus. Agora, veja como o Catecismo de Westminster fala sobre a oração em resposta à pergunta número 178 do Catecismo. Ele diz que a oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus. Então ela deve ser feita primeiro em nome de Cristo, ela precisa ser feita com o auxílio do Espírito Santo. Sem o auxílio, sem a intercessão do Espírito Santo, nós não poderemos fazer nenhuma oração eficaz. E devemos fazer isso com a confissão de nossos pecados, com um grato conhecimento das suas misericórdias, porque tudo que Deus faz por nós é com base em seu ato de misericórdia. E também o Catecismo Menor, na página 100, 105 a 107, ele diz que nós devemos nos aproximar de Deus com espírito fraterno, e daí nós oramos o Pai Nosso, que é um reconhecimento da glória, da grandeza de Deus e reconhecimento também da nossa insignificância e da nossa dependência da suficiência divina. Em santa reverência, reconhecendo o ser de Deus, o Rei glorioso e todo-poderoso, em santa confiança decorrente da nossa filiação em Cristo, porque sem Cristo nós não podemos nos aproximar de Deus, consciente dos nossos pecados e com o coração quebrantado ou arrependido, consciente da nossa debilidade real, como também potencial. Sobre o que suplicar, o próprio Catecismo orienta, ele diz que nós deveríamos orar por uma intercessão pelo nosso próximo, que Deus nos habilite a glorificá-lo em tudo aquilo que nos é ensinado na palavra de Deus. Depois, pela promoção do reino da graça até a manifestação completa do reino de Deus. Depois, o discernimento da palavra de Deus e a submissão a ela. E depois, orando pelo sustento eficiente a esta vida, para esta vida, reconhecendo nele as bênçãos de Deus. E, em último, pelo perdão dos nossos pecados por amor de Cristo. E depois, pela graça capacitadora para perdoar. E, em último, a preservação e sustentação e da tentação. Ou seja, ele está pegando aqui o Pai Nosso e expondo para a gente como nós deveríamos orar, e ele pega os princípios do Pai Nosso
para que nós possamos assim orar. Por quê? Porque isso vai nortear para a gente um modo prático de oração. E diga-se de passagem, de todos os meios de graça que nós usamos, que Deus deixou à nossa disposição para o crescimento, a oração tem sido mais difícil, porque ela demanda da nossa vida uma disciplina para que nós possamos todos os dias parar, orar e buscar a Deus. Sem o uso eficaz desse meio de graça que é a oração, dificilmente nós vamos vencer as nossas tendências pecaminosas, dificilmente nós vamos crescer em santidade, dificilmente nós vamos crescer em comunhão com Deus, ou seja, toda a prática da piedade fica deficiente porque nós não estamos usando os meios de graça que Deus nos disponibilizou para que nós pudéssemos usufruir. A Escritura insiste conosco e insiste de forma muito contundente para que nós possamos orar. Na ideia da Escritura, não é possível alguém expressar fé em Deus e essa fé não nos produzir um sentimento de dependência no caso da oração. A prática da piedade, inclusive a própria palavra piedade, eusebeia, dá a ideia daquela pessoa que é constantemente devota ao culto. Ou seja, a prática da oração e da leitura devocional são momentos muito basilares para que nós possamos desenvolver uma piedade que promova a glória a Deus e que desenvolva o nosso crescimento em santidade. Os puritanos oravam assim: Deus, torna-me santo tanto quanto seja possível ser santo desse lado de cá. Então, nós precisamos da oração para podermos crescer espiritualmente. Ninguém poderá desenvolver uma mente cristã equilibrada. Por isso, ele vai dizer que nós devemos orar para que Deus nos capacite a ouvir a palavra de Deus e a aplicá-la ao nosso coração. Ou seja, todos os atos que nós fazemos hoje, que está relacionado com a nossa piedade, nós precisamos do poder do Espírito Santo para que possam fazer, não movidos pelos nossos méritos, mas pela motivação, pelo agir de Deus através da nossa vida. Ou seja, a oração é um instrumento que Deus usa para alimentar essa atmosfera da vida eterna, essa atmosfera do novo mundo, onde vamos habitar, de comunhão plena com Deus, de comunhão graciosa. Uma das coisas que não vai existir na Nova Jerusalém, a cidade preparada, né? A cidade real, literal, preparada para os crentes na nova terra recriada depois do juízo final, é que lá não haverá tabernáculo, lá não haverá templo. Por quê? Porque lá nós teremos um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Não será mais esse relacionamento intuitivo que nós temos hoje com base na fé. Embora nós lá continuaremos a crer, mas também veremos a Jesus Cristo. Então, essa relação de comunhão com Deus é muito expressa na oração. Então, a oração é quando o piedoso, a expressão eusebeia que o grego usa, é quando aquela pessoa que presta o culto a Deus está constantemente devoto à divindade, no caso, a pessoa de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, qualquer um de nós que queiramos crescer em santidade, nós precisamos primeiro experimentar com certeza a obra do Espírito Santo de regeneração. E essa nova vida que nós recebemos de Deus é uma vida que anela, que deseja buscar a Deus. Então, a proporção que nós nos entregamos a Deus, nós vamos crescendo em comunhão com Deus, e a proporção que nós nos aproximamos de Deus, nós nos afastamos do pecado. Ou seja, a sequência natural é que hoje eu estou vivendo um momento de santificação mais avançado do que o dia de ontem. Estou tendo experiências mais extraordinárias no sentido de obedecer à Escritura, de alimentar, alimentar a
minha alegria interior, né? Alimentar cada vez mais, né, esse sentimento de realização por meio de Jesus Cristo. E essa alegria, essa paz interior provém, né, através da oração. Paulo disse que nós não, em Filipenses 4:6, que nós não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma, antes todas as nossas necessidades deveriam ser conhecidas diante de Deus por meio da oração, das súplicas e das ações de graça. Ele fala que, aí ele continua dizendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e os nossos sentimentos. Ou seja, mente e coração. Por quê? Porque a ansiedade na verdade, né, conceitos errados e sentimentos errados sobre coisas, pessoas e circunstâncias. Então, por meio da oração, nós desenvolvemos um caráter alicerçado na verdade da palavra de Deus, nós desenvolvemos um sentimento de piedade, de quebrantamento, de humildade, e nós desenvolvemos, né, por assim dizer, aquela aura de piedade que é própria da eternidade, né? Nós somos pessoas, não seremos influenciados pelo mundo, estaremos em constante comunhão com o Espírito Santo por meio da oração. Por isso, Paulo diz que nós devemos orar o tempo todo. Então, a oração, embora nós devemos tirar tempo de oração todos os dias, eu vou orar 1 hora, 2 horas ou meia hora, e todos nós deveríamos e devemos tirar todos os dias, essa é uma prática de todos os santos de Deus. Quando a gente pega todos os santos do passado, embora cada um deles tenha a sua experiência ou talvez a sua teologia, mas há uma coisa que une a todos os homens piedosos. Eles sempre, todos os dias, tiravam um tempo de oração. Alguns mais, outros menos, de tal forma que nós precisamos desenvolver esse hábito de orar. Diz M. Baldi que se nós quisermos ter sucesso em nossas orações públicas, que são mais curtas, porque então nós devemos gastar um tempo maior com as nossas orações particulares. Agostinho diz que quando a gente vai orar, deveria entrar no quarto, trancar a porta, e ir analisando esse texto, ele diz que o trancar a porta é que para que nada de fora atrapalhe esse momento, para que a gente se desligue de tudo aquilo que está lá fora, que queira roubar, distrair. A distração é a maior inimiga da piedade, da oração. Então Deus nos deu o meio de graça e nós deveríamos usá-lo mais para o nosso crescimento. Todas as coisas podem ser feitas e só podem ser feitas por meio da obra de Deus, e é por meio da oração que nós nos alinhamos à vontade de Deus para poder cumprir e vivê-la. Que Deus possa abençoar você, Deus possa abençoar esta igreja, que juntos possamos orar e buscar a Deus cada vez mais. E todos os dias nós devemos tirar um tempo de oração, e mesmo com um tempo de oração mais disciplinado, mais aplicado, depois, durante todo o dia, nós em momento algum devemos nos desligar da oração. Embora nós vamos estar envolvidos em alguma atividade, alguém perguntou a Spurgeon como é que ele oraria 24 horas sem parar, e ele então disse assim: assim que eu terminar a conversa com você, eu vou estar de novo orando. Ou seja, em todo momento em que ele estava sozinho, em que ele podia meditar, ele estava orando. Há muitas coisas que nós podemos fazer e que às vezes só podemos fazer se tivermos presente, mas a oração é uma coisa que nós podemos fazer mentalmente, espiritualmente, às vezes nem com palavras. Às vezes podemos estar trabalhando e orando, dirigindo e orando, podemos estar caminhando e orando, podemos estar almoçando e orando, ou seja, nossa mente pode ser treinada a desenvolver esse sentimento. A gente entra na farmácia orando, no supermercado orando, e se a gente começar, né, como diz o autor do Peregrino, né, John Bunyan, se a gente começar a fazer esses atos simples, né, de ao mesmo tempo executar uma coisa e tudo que formos executar a gente transformar num motivo de oração. E isso vai nos ajudar muito a crescer por meio da oração. A característica evidente de que vai cada vez mais nos promover a uma santidade é a nossa vida de oração. E como santidade tem níveis na questão, né, porque a questão da santidade prática ela é gradual, ou seja, a proporção que nós oramos, nós vamos também crescendo
em santidade. Que Deus possa, por meio da sua graça, ajudar a cada um de nós e que nós possamos fazer, como diz o Catecismo de Westminster, que a nossa vida possa promover o reino da graça de Deus até a manifestação completa do reino da glória. E isso só pode ser feito por meio da palavra e da oração. Deus abençoe você, Deus abençoe suas famílias. Obrigado aos pastores, no nome de Jesus, eu quero orar com vocês. Senhor, opera uma hora poderosa, auxilia seus filhos em todas as coisas. Obrigado por esse momento e que juntos, Senhor, nós possamos crescer em santidade por meio da oração e da palavra de Deus, que esses dois meios de graças possam nos ajudar, Senhor, a cumprir de forma grata, maravilhosa, poderosa, a obra que o Senhor tem nos dado, Senhor, para viver para a sua glória e para testemunhar para os outros, que a nossa vida seja um farol, como o astro que brilha no mundo para atrair as pessoas a Jesus Cristo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para orar com eficiência, para testemunhar de forma eficaz e para sermos transformados de glória em glória, de fé em fé, à semelhança de seu Filho Jesus Cristo. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.